Olá, bem-vindos àquela cena coisa tipo, o podcast que é uma autêntica miscelânea de temas. A cada semana pego num tema com um critério meio aleatório e forço-me a pensar alguma coisa sobre o mesmo. A ideia é expressar-me livremente sobre o que me apetecer, como se estivesse numa mesa de café, entre amigos. Esta semana vou falar sobre cultura geral. Vamos lá então começar isto. Ser uma pessoa culta é uma ambição que me acompanha para aí desde os meus 20 e poucos anos de idade. Há bastante tempo que me interesso por alargar os conhecimentos em diversas áreas. Gostava de ser como aquelas pessoas que falam eloquentemente e com algum aprofundamento de uma imensa variedade de assuntos. Pessoas que se recordam de datas, efemérides, factos pormenorizados da história da humanidade, falam com à vontade sobre ciência e ainda dominam tudo das artes e desporto. Sinto que, por mais que me esforce, jamais conseguirei alcançar um nível que possa ser classificado como um indivíduo culto, pelas seguintes razões: falta de tempo, memória ou interesse por algumas áreas, por incapacidade de focar-me apenas no essencial e, naturalmente, alguma falta de eloquência e de estruturação de raciocínio. Ter cultura geral exige estudo, muita leitura, tempo e interesse por um conjunto alargado de temáticas. Ser especialista numa área não faz de ninguém uma pessoa culta. Ter cultura implica polivalência. É necessário um conhecimento multifacetado, é preciso ter gostos e interesses bem ecléticos. A cultura é, talvez, das características que mais contribui para fazer de alguém uma pessoa interessante. Quem é que não se deixa fascinar por uma boa história, por uma boa explicação sobre algo ou por uma opinião fundamentada sobre um determinado assunto? Mais do que se consegue impressionar ou oferecer aos outros, saber muito beneficia o próprio detentor desse conhecimento, tornando-o mais perspicaz, ponderado e consciente na tomada de muitas decisões. Racionalizar decisões consubstanciadas em informação ou experiências sólidas é completamente diferente de orientar as escolhas e opiniões pelo instinto ou seguir as tendências. Conhecimento é empoderamento que permite, sem dúvida, muito maior capacitação para a tomada de decisões acertadas que nos conduzam à prosperidade e felicidade e nos desviem de algumas situações mais complicadas ou mesmo perigosas para a saúde, bem-estar e integridade física. Quando era jovem, tinha alguma ingenuidade em pensar que se lesse as grandes obras da literatura e da filosofia, visse e ouvisse o maior número de filmes e músicas, estudasse um pouco de história e geografia e seguisse a atualidade através da leitura assídua de jornais e revistas de informação, em alguns anos me tornaria um gajo culto. Assim, tinha uma pancada por ler os grandes clássicos. Andava frequentemente atrás daquelas listas de os livros mais importantes de todos os tempos. Fazia também algum esforço por ler algumas coisas de filosofia, ciência, história e geografia, mas frequentemente achava este tipo de textos entediante e não avançava muito nestes territórios. Chegava a adquirir livros que reuniam questões de cultura geral na pretensão de decorar toda essa informação. Paralelamente à leitura que regularmente me habituei a fazer, consumia muito cinema e música. Tinha também a preocupação de acompanhar a atualidade através dos jornais e revistas. Naqueles tempos, as minhas referências eram o Diário de Notícias, o Blitz, o Expresso e a Visão. Curiosamente, não tinha paciência para ver telejornais. Achava-os chatos e superficiais demais. Com os anos fui apercebendo-me que querer ser culto não anda muito longe de ser uma ilusão, à semelhança de querer ser rico. Muitos gostariam, mas só um reduzido número de pessoas o conseguem ou podem. Para a generalidade das pessoas é muito difícil ter tempo ou uma profissão que permita a dedicação a esta empreitada e depois a própria memória se encarrega de sabotar esta demanda, livrando-nos do peso da maior parte dos conhecimentos que, esforçadamente, fomos tentando adquirir. É inglório. Acaba por ser uma pressão que não pode ser lá muito saudável para o bem-estar emocional. Os anos deram uma convicção
que afinal, se calhar não importa tanto a quantidade de conhecimentos que temos, mas mais o interesse e a curiosidade em aprender. Havendo interesse, naturalmente iremos acumulando mais sabedoria que não tem necessariamente que passar pela memorização de uma imensidão de factos. Na maior parte das vezes será notória numa maior capacidade de raciocínio rápido, no discernimento, na fluência de ideias ou criatividade, num sentido crítico apurado ou até na tolerância perante aquilo que é novo, desconhecido e diferente. A procura de cultura geral pode chegar a ser extenuante. É daquelas coisas que nunca estão concluídas. É necessário ser alimentada para toda a vida. Em muitas alturas é mais apelativa e fácil a entrega à ociosidade do que a dedicação ao estudo e à leitura. Não obstante de o divertimento ou descanso ser conciliável com a aprendizagem ou leitura. Mas é claro que a generalidade das pessoas procura satisfazer as necessidades de formas mais imediatas, e assim sendo, é natural que o descanso ou outras formas mais desligadas de distração sejam priorizadas à acumulação de conhecimento, que também não deixa de ser uma forma inteligente de agir, já que em última instância o conhecimento também só serve duas causas, a segurança e o prazer utilitário. A segurança porque permite escolhas que nos afastam de problemas e acidentes. O prazer utilitário porque é uma via facilitadora de interações bem-sucedidas e uma ótima ferramenta para a autoestima. Por vezes, mesmo que sozinhos, só queremos passar um bom bocado a fazer qualquer coisa insignificante ou simplesmente entregues à ociosidade total, sem fazer níqueles, e para isso a cultura geral é dispensável. Conseguimos ser felizes na mesma e sem tantas inquietações. Talvez quando for bem velhinho consiga aproximar-se de alguma coisa mais parecida com uma pessoa culta. Gosto da ideia de ver-me como um velho sábio rodeado de livros com muitas histórias e conhecimentos interessantes para transmitir. Sou um sonhador. Tudo bom para vocês, meus amigos. Até para a semana.